Sejam bem-vindos a mais um podcast do Piratalk. Hoje um podcast... Qual que era a palavra que eu tinha usado antes? Não faço a mínima ideia. Descontraído. Descontraído. Que Claro a que eu gente sabia. tá aqui pra... Pra entrevistar. André, se apresente. Bom, podcast bem distraído. Tá? Distraído. Interessante esse podcast. Eu não sei como funciona, mas eu sou o professor André, leciono História e sou CGPAC aqui nessa instituição, PZLH Amado, e estou aqui para responder algumas perguntas descontraídas. CGPAC é a computação gráfica do Pac-Man, né? E, claro que Obviamente. não, é óbvio que não. É coordenador de área de conhecimento. Ah, pensei que você era Pedagógico de Pac-Man. área de conhecimento. Não sou Pac-Man. Parece um Você não é o pouquinho. Pac-Man? Brincadeira. Parece um Pac-Man. Já fui na minha adolescência, fui Pac-Man. Não, agora não sou mais tanto. Tá bom. Agora chega de comer fantasma. Né? Era só isso mesmo, fantasmas. Era só fantasma. Hoje, um episódio com muito conhecimento e pouco cabelo. Certo, professor? Não, acho que equilibra. Eu Você acho acha que que equilibra? pouco Sim, porque conhecimento e pouco aqui... cabelo. O meu equilíbrio dele. Ah, é verdade. Ah, tá. Pensei Então, que era um equilíbrio. cabelo equilibra o outro, é Pensei que verdade. era equilíbrio entre pouco cabelo e pouco conhecimento. Ah. Olha, no podcast de verdade, você fez umas declarações interessantes. E teve uma pergunta que ficou martelando assim na minha cabeça. Você fez o L? Então, diante dos fatos, diante das opções que tinha, embora eu tenha muita restrição com o L, eu acabei tendo que fazer o L. Porque fazer a arminha não ia rolar. Tá? Mas só por isso. Não porque eu sou simpatizante do L. Mas aí não que sou tá. comunista. Mas por que você tinha problemas com L? Então, porque eu vivenciei o governo do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, né? O primeiro, o segundo, depois a queridíssima Dilma Rousseff. E assim, eu acho que é um governo, como foi o do Jair Bolsonaro, populista. E eu sou contra governos populistas. Né? Eu acho que é usar da população de forma geral assim para obter votos. Então, assim, claro que teve muitos avanços. Também, se eu for comparar o governo anteriores do Lula com o governo Bolsonaro, é óbvio que o Lula ganhou muito, mas o Lula, para se consolidar no poder, eu acho que ele se vendeu muito, e acho que as corrupções, o mensalão que teve, eu acho que isso é um fator que decepcionou bastante pessoas. De fato, houve uma melhora na vida das pessoas menos favorecidas, concordo. Eu sou fruto do FIES, que é um incentivo para pessoas de classes sociais baixas ascenderem economicamente, a chegarem à universidade, que era pouquíssimo o número de pessoas na universidade. Eu sou o primeiro e único da minha família, tenho 2 irmãs que têm ensino superior, então isso para mim é um avanço de fato. Mas a que custo isso foi feito? Então, o governo do L também teve lá seus benefícios, mas acho que também teve bastante coisas que foram ruins. Mas diante da situação que estava, esse extremismo que estava o ano passado, na eleição passada, eu tive que fazer o L mesmo a contragosto. Mas entre o Bolsonaro e o Lula, não tem como, de olho fechado, eu teria que votar nessa segunda opção. Não porque eu sou lulista, mas porque é o que sobrou. Infelizmente, a população gosta desses extremos e isso é muito ruim. Tem outras opções melhores, mas... Então você está dizendo que você votaria no Tiririca? Entre Pior que o o Tiririca e o Bolsonaro. Entre o Tiririca e o Bolsonaro, aí é uma briga feia, hein? Eu acho, entre o Tiririca e o Bolsonaro, acho que daí eu teria que votar no Bolsonaro. Porque... Caramba. Porque o Tiririca tem muito cabelo, né? Não, o Tiririca. E entre o Danilo Gentili e o Tiririca? Eu acho que o Danilo Gentili teria uma certa... O que você acha do Danilo Gentili concorrer a presidente? Danilo Gentili concorrer... O que você acha disso? Eu acho o Danilo Gentili é um comediante, eu não sei como que é, ele vive um personagem ali, né? No programa de talk show dele ali, eu acho que ele é um personagem. Eu conheci o Danilo Gentili e achava ele muito inteligente quando ele era do CQC. Depois que ele saiu do CQC, talvez, ou eu esteja enganado, ele fazia um personagem do CQC, não é da época de vocês, é 2008, 2009, mais ou menos. Eu já assisti CQC Era bastante. um programa que eu amava, achava muito sarcástico, pena que terminou, né? Mas eu achava as perguntas, o humor que se fazia com os políticos
Cara, eu era apaixonado, de verdade. E depois ele veio com umas piadas, umas conversas que eu achei que, de fato, eu acho que ele era um personagem... Não sei Politicamente incorreto, você fala. Politicamente incorreta, mas assim, uma visão, acho que um pouco reducionista que ele tem de mundo. Eu não concordo muito com as coisas que ele coloca. E eu acho que as piadas, às vezes, embora o humor tem que ter a certa liberdade de expressão, mas o humor, às vezes, pro lado que você vai do humor, acaba sendo um pouco, acho que de mau gosto. Uma ótima pergunta pra se fazer. Qual é o limite do humor? Eu ia perguntar isso exatamente agora. Cara, Então, o humor, ele já vivencia, o humor só existe através, ao meu ver, e tenho certeza que é isso, do que a sociedade, dos preconceitos que a sociedade tem. Ele só faz brincadeira com aquilo que a sociedade muitas vezes tem vontade de falar, por exemplo, brinca com o gordo, brinca com... Agora nem tanto, nos anos 90, ela loira burra. Então aquilo que você pensa, aquilo que está intrínseco em você, né, que você não tem coragem de falar, o humorista pode falar e ele, de certa forma, faz você rir daquilo que você concorda. Mas como teve alguns anteriormente do Daniel Lins, como chama? Léo Lins, brincando com coisas relacionadas Com à doença. doença. Aí eu acho que já, quando se vai pro lado de doença, coisas que acaba pegando principalmente pai e mãe, eu acho que aí já o limite acaba aí. Eu sou completamente a favor da liberdade de expressão, acho que o humor tem que ser feito mesmo, mas quando se fala em relação à doença e coisas que a pessoa não escolheu nascer, a pessoa, eu acho que quem tem na família alguém que tem uma determinada doença, eu acho que aí o humor acabou o limite. Tudo tem que ter limite também, né? Mas você não acha que o humor traz um holofote pros problemas? Por exemplo, antes dele fazer a piada, quase ninguém sabia. Porque a piada, ele se dirigia a uma criança com hidrocefalia, certo? Sim. Você não acha que trouxe o holofote? Tipo, várias pessoas depois dos casos falaram, opa, tipo, essa doença existe, vamos fazer algo pra ajudar e tal. Porque antes disso, grande parte da população nem sabia que essa doença existia. A piada dele, com o caso que saiu em todas as redes sociais, jornal, trouxe essa pauta e começou várias causas para ajudar as pessoas que têm essa doença e outras também. Traz um holofote, mas eu acredito que tem outros meios de você trazer essa doença para ser discutido, para conhecimento da sociedade, que não seja dessa forma. Eu acho que essa forma, para quem é pai e mãe e tem uma criança com determinado problema de saúde, isso não se brinca. Só quem é pai e mãe que pode falar o quanto que sofre para, por exemplo, quem tem filho autista, quem passa por essa situação, acho que sabe exatamente como que isso é ruim. Então, assim, eu acho que o humor, ao meu ver, tem que ter limite. Por exemplo, a liberdade de expressão, também poderia ser a pergunta, tem limite de liberdade de expressão? O que o senhor lá, o Monark, falou ano passado, ao meu ver, também extrapolou. Senhor. Haja visto a questão... Ele ainda fala com respeito do monarca. O senhor é no sentido de ironia. Ah, sim, entendi. Aquele é velho. Aspas, ironia. Aquele é velho, né? Não, nesse sentido, na ironia. Quando eu falo o senhor aí. Por quê? Algo que matou 6 milhões de judeus, algo que é contra homossexual, algo que é contra comunista, algo que é contra as diferenças, que coloca uma raça superior. Dentro de uma democracia, você pedir algo que é contra a democracia é contrassenso, ao meu ver, completamente. Sim. Então, quem defende liberdade... Não, eu acho que você pedir por uma coisa que fez um mal enorme para a sociedade, isso daí já não é mais liberdade de expressão. Aí, para mim, já passa do limite. Essas piadas sobre deficiente é complicado, porque... Tem vários problemas. Eu tenho, tipo... eu tinha um tio que ele nasceu, tipo, sem um membro do corpo, e fazia um monte de piada sem pé nem cabeça dele, assim. Era ridículo. Exatamente. Mas voltando ao assunto do humor. O cara é bem Você descontraído. foi chamado aqui pra isso. Chamado aqui pra isso. É de cabeça. Beleza, tudo bem, continua. Eu ainda continuo achando que Ele se afastando da gente. de bom senso. Eu não sei me afastar de pessoas que pensam assim. Mentira, tô brincando. Você quer se afastar de pessoas deficientes? É isso Não, que você tá vocês não são sim. deficientes. Você já falou que se você deixa piada com gordo. Então você tem algo contra se fosse? Se o quê? Se você fosse o quê? Humorista? Se fosse deficiente? Não, se fosse humorista, não. Deficiente? Não, eu tô me afastando da piada de vocês. Tá bom. Não da deficiência, pelo Enfim, contrário. voltando Não, ao assunto do humor. sei.
Você não acha que o humor pode ser uma válvula de escape para a sociedade? Assim como na Idade Média, o bobo da corte era o único que criticava o rei, criticava todas as suas ações. Pode ser uma válvula de escape para a sociedade. Eu acho que o humor, sim, ele contribui bastante, principalmente humor inteligente. Ao meu ver, quando você brinca com a saúde de pessoas, aí não é inteligente, é um humor que já não tem empatia. Eu acho que deveria se brincar bastante com políticos, acho que tem que se brincar bastante com relação ao que esses políticos fazem, que é o que eu falei do CQC fazia, umas piadas bem assim, a ignorância que esses caras têm, eu acho que isso aí, como você falou anteriormente, não foi como uma forma de mostrar, dar holofote para essa doença que muitos conhecia, seria uma forma que o CQC fazia muito bem de mostrar que os caras não sabiam onde era um determinado estado, Sim. não sabiam algumas coisas que era requisito mínimo para o cargo a qual exerce, então seria de repente uma forma de fazer com que de repente aprovasse uma lei que todo gestor público tinha que ter pelo menos o conhecimento mínimo ou uma faculdade de gestão pública, que tem, nem muitos não têm. Eu já pensei em me candidatar e o que eu fiz? Quase que eu me inscrevi no curso de, como fala, ciência política. Mesmo eu tendo meu curso de história, que me dá bastante abrangência, sociologia, eu não iria me candidatar a determinado cargo sem ter um pouco mais de conhecimento. E eu acho que deveria existir uma lei para que os gestores públicos tivessem um cargo, um curso a nível técnico superior sobre política, que é bizarro. E isso não é explorado, de certa forma, no humor. Eu acho que o humor... tem alguns, por exemplo, que da minha área, o Diogo Almeida, Defante. Diogo Defante. Que fala sobre os professores, que ele faz a Exatamente. piada. Ali, assim, eu acho uma piada inteligente. Do dia a dia do professor, dou muita risada. Sim. Agora, quando se fala, que nem o Léo Lins, com criança, com doença, me desculpe aí, vocês que concordam com isso. Ou quando falo com deficiência, piada sem perna e cabeça, acho bem... Eu não tô, Tipo, eu não tô aqui pra... Dente. Eu não tô aqui pra defender ninguém, é óbvio. Mas, por exemplo, você não acha que as ações deveriam estar acima do que as pessoas, do que as palavras das pessoas? Por exemplo, um político que promete tudo e não faz nada. Ou então, um humorista que fez piada com um deficiente, porém tem várias ONGs. Você não acha que devia ser mais levado em consideração aí você do que a trouxe palavra? uma pergunta extremamente importante, eu achei até inteligência. As ações serem mais do que as palavras, ou seja, eu concordo com você, é que nem, vou partir para uma outra situação, é que nem o Neymar esses dias chorando por 5 milhões. Aí todo mundo fala, nossa, um monte de gente morrendo, pegando osso, comida, passou na pandemia lá, passando necessidade, o cara brincando, tirando sal. Mas em contrapartida ele faz determinadas coisas, ele ajuda bastante pessoas, de fato. Mas uma coisa não anula a outra. Ao meu ver, o fato dele ter uma ONG, o fato de eu defender mulheres não me dá o direito de abusar da minha esposa. Não, eu defendo as mulheres aqui na escola, então eu chego lá na minha esposa e abuso dela, roubar. Uma coisa não anula a outra, ao meu ver. Eu entendo o que você quis dizer, tipo assim, ele fala, mas é só como uma profissão. Mas ele tem outros meios de fazer humor sem ser um humor sarcástico, não, um humor ácido que machuca pessoas. Eu acho que ele pode machucar instituições, cargos, como é o de professor, brincando, mas quando se trata de doença, essa é a minha concepção ética e moral do André, não que eu acredito que não deveria. Mas e as pessoas que contêm doença na internet, que dizem que elas também têm que fazer parte da brincadeira? Porque senão você vai estar preconceituando as pessoas, não tá? Porque você tá tratando excluindo ela elas como também. menos pessoas do que outras. Então, Porque você não tá brincando com elas. Eu tô falando Elas são um pouquinho menos, talvez. Por que exemplo, eu quem não tem penso- um braço é 5% menos. 5% menos. o que eu penso em relação. Mas aí entra sem no... braço, 55%. Entra na seara do pensamento, a liberdade de pensamento, de expressão de cada um. Tem gente que realmente, por exemplo, a gente pode ir para a questão do racismo. Tem gente que é preto e faz piada consigo mesmo e acha engraçado e tal. Tem gente que já qualquer coisa já vai, não, isso é racismo. Então por exemplo, tem gente que não gosta, que com peruca, faz implante, eu zoo comigo mesmo. Mas eu não tô ligado para a ditadura da beleza, eu não tô relacionado a isso, para mim não faz sentido nenhum. Mas para quem faz sentido, então piada com careca é ofensivo. Para mim não é ofensivo, para mim eu acho que tem outras coisas importantes. Então isso é muito relativo, isso vai de cada pessoa. Mas se tratando de forma geral de uma sociedade, você não pode pegar a exceção para ser regra. Porque a maioria das pessoas que tem um filho com deficiência, com certeza não acha engraçado esse tipo de piada. Embora, que nem ele quis dizer, algumas pessoas com deficiência fazem piada consigo mesmo, brincam, então estariam cometendo um certo
preconceito? Não. Aí é aquela questão, eu sou calvo, careca, eu posso zoar comigo e quem se ofende... Não, eu entendo, quem se ofende é o direito, porque acha que não é legal. Tem gente que eu conheço que fez implante, e é normal. Eu sou da seguinte opinião, que eu sempre falo que o humor não tem limite, mas o ambiente tem. Por exemplo, a piada do Léo Lins. Se ele estivesse num lugar público, certo? Um lugar, por exemplo, na rede social e tal, eu entendo as pessoas que gostaram. Mas estava num show de comédia, as pessoas que foram sabem o tipo de humor que ele faz no show, pagaram pra estar lá. Então eu não vejo o motivo desse cancelamento, já que elas pagaram pra estar e sabia o tipo de piada que ele ia fazer. Que ia Sim. ser lá como se ele tivesse feito numa praça pública, por exemplo, zoando. Concordo em parte com você, porque realmente quem está lá pagou, mas a partir do momento que o cara é um sujeito público e sabe que pode ser filmado, eu acho que ele tem que tomar um certo cuidado. Por exemplo, a informalidade que a gente às vezes fica lá na hora da pedagogia da presença. Eu não chego em sala de aula e faço as coisas que a gente faz lá. Porque a gente está numa Que área... tipo de coisas? Não, as piadas a gente nós Quais tipos fizemos de hoje. piadas? Ah, Dá piadas um que exemplo. não cabe no momento aqui. Isso, fica- piada um pouquinho cara, de baixo calor. Porque depende do ambiente que você falou. Então. Mas eu também sei que ali, se eu extrapolar certas coisas, pode se respingar dentro da sala de aula. Mas ali estou num ambiente onde estou, de certa forma, de forma informal, onde o aluno também não é o aluno ali, embora seja aluno, mas a gente está brincando ali, a gente está conversando. Então, assim, o ambiente que ele está, eu acho que não exime ele de ter uma certa ética. Principalmente nos dias de hoje, onde tudo é filmado, tudo é colocado, tudo é cancelado, então tudo tem engajamento. Então tem que saber também em qual era ele está. A era da informação, a era da fake news, a era da informática, não dá para você brincar com certas coisas, ao meu ver. De fato. Eu gostei muito que você trouxe esse assunto. O que você acha dessa cultura do cancelamento na internet? Cultura do cancelamento. Eu acho, às vezes, exagerado. Muitas vezes. Não, sempre exagerado. Porque eu acredito que o ser humano ele comete diversos erros. E ser cancelado, que nem o Monark. Eu não vou aplaudir porque ele foi cancelado, perdeu seu emprego. Eu não acho que seria necessário. Eu acho que deveria, sim, uma reflexão, um pedido de desculpa. Errei por causa disso. Ou, sei lá, ter alguma situação que ele tivesse que ver a situação, as pessoas, como que foi o holocausto, não sei, alguma conscientização, de fato, mas o cara não deveria ser cancelado no sentido que ter que perder os patrocinadores, eu acho que isso acaba sendo uma sociedade pura, puritana, politicamente correta. Erros vão acontecer. E eu não acho que também a pessoa por estar atrás da câmera ela tem que ser perfeita, ela não pode cometer... Continua conversando aí que aconteceram erros. Sim, com certeza. Eu acho que tem que ter uma certa pedido de desculpa, mas não deve ser cancelado. Os patrocinadores não deveriam retirar. Acho que isso é extremamente danoso, porque pessoas também que às vezes são acusadas de forma injusta são canceladas e às vezes nem é bem isso. Então eu penso que o cancelamento não deveria existir, a meu ver. Porque nós somos falhos. Que nem eu, como professor, posso cometer, como já cometi alguns erros, poderia ser cancelado? Sabe? Não faz sentido, porque todos cometem erros. Então você é a favor do cancelamento da cultura de cancelamento? Sou a favor do cancelamento da da cultura de cancelamento. cancelamento. Concordo plenamente, porque somos falíveis. Mas também as pessoas devem ter um pouco mais de cuidado por estar atrás das câmeras, serem públicas, né? O lugar onde você está, você tem que tomar cuidado. Assim como eu, como adolescente, eu tenho que tomar cuidado porque qualquer situação pode virar assédio. Qualquer situação você pode fazer com que o aluno, sei lá, se sinta um nada. Então eu evito brincadeiras que depreciem, porque eu não sei como é a cabeça de qualquer um. Então eu também tenho que ter consciência que eu brinco com o Clodoaldo, chamo o pessoal de idiota, é normal. Para um aluno, de repente, vai soar... Então, pessoa idiota. É o pessoal perfeito idiota. Justo. Idiota É bom que perfeito. você pode falar isso dele, que ele nunca vai te dar ouvidos, né? Somente o direito. Exatamente. Aí tá zoando deficiência. Que é isso? Exatamente. Que é isso, André? Estou zoando, Olha só. estou zoando uma pessoa em específico. Agora, E a pessoa é Não, deficiente. não, ele não é deficiente, Exatamente. ele não é deficiente, ele só tem um pequeno probleminha. Ele não ouve de um lado. Ele só não ouve. Ele só... Deficiente. pode falar. Então, não é vai ouvir. deficiente. Desculpa, Perseu, se você estiver assistindo qualquer Se dia. vocês estiveram ouvindo. Se você estiver ouvindo... Por um te lado, ele é um ótimo ouvinte. Por um lado. Por um lado. Por um lado. Vocês, quando entrevistaram alguém, vocês fizeram piada comigo também? Hã? Não, com você não. Não. Vocês usaram meu nome, era bom saber disso. Não, ainda Mas não. pode usar, Ainda fica à não. vontade. Pode usar? Não, é porque todo mundo já tá careca de saber sobre você. É então- verdade. Então, não tem como usar. Beleza.
Justo. Tá, agora me fala um pouco dos seus hobbies. O que você gosta de fazer no seu tempo livre? Seu... Cara, Se você tem tempo livre, né? Não, Porque a final nossa de semana, última assim, eu tenho tempo livre. entrevistada... Eu sou um cara que os meus hobbies ou tá praticando voleibol, futebol já não aguento mais, mas eu tenho um grupo de vôlei lá onde eu moro, gosto bastante de praticar voleibol, não jogo bem, mas me divirto. E a leitura, cara. O tempo inteiro, eu tenho muitos livros lá em casa, principalmente que eu nunca li, porque desde a época da faculdade fui estocando, comprando, e um dia eu vou ler. Eu acho que a leitura, para mim, é algo que me faz entrar em outro mundo. Quando eu estou estressado, se eu pego um livro, eu viajo. Ou escrever meus poemas também, que ou quase ninguém curte, mas... Me fala um poema aí que você escreveu. Ah, cara, Uma palhinha. Olha pra aquela câmera ali, pra sua câmera e dá uma palhinha do seu... Pra aquela ali, ó. eu tenho os poemas assim, eu não tenho na mente, eu escrevo e eu não decoro. Você tem nenhum? Na mente assim, Cria um poema agora. Que poema? Sobre humor. humor. Sobre o humor. Isso, vai. Deixa eu pensar aqui. Humor. Depois vocês podem cortar se sair ruim. Pode, Não. óbvio. Humor é muito mais do que brincadeira. Não? Pode? Pode. Humor é muito mais do que brincadeira. Às vezes, ou muitas vezes, fala muitas besteiras. E depende sobre o que está relacionado, a pessoa pode se sentir ofendida ou até mesmo magoado. E então, acho que o humor não pode ser uma coisa sem limite. Isso que eu falo não é porque eu acho que tem que ser limitado, mas tem que ser bem direcionado. Acho que é isso, eu não consigo escrever dessa forma. Eu discordo. Por que tu discorda? Não sei, eu quero discordar. Nós tem que discordar. A É gente nosso tem que discordar. papel aqui. A gente tá. cria intriga e fala besteira. E coloca na internet que se você errar algo. Sim, por exemplo, vai ter um corte falando que você é gordofóbico. Porque você falou que papai é piada de gordo. Então vocês são pessoas que descontextualizam. Sim. E Claro. vocês são da mídia, típico da mídia brasileira mesmo, fazer... Sim, porque nós somos da mídia. É a e forma, brasileiros é a forma também. de ficar famoso. Então eu acabo a entrevista por aqui, porque... Tá, você tem alguma curiosidade que ninguém aqui conheça? Algo sobre você que... Que ninguém saiba, Quase ninguém assim, sabe, tipo... Você gosta de tomar banho de chinelo? Cara, curiosidade normal que ninguém isso. conheça. Toma banho de chinelo normal. Não? Ninguém toma banho de chinelo? Bom, Só banho de chinelo, professor? Pra mim é normal Pra mim também. é normal Existem 17 pessoas aqui na sala e todas disseram não, só eles dois, eles são estranhos. Então não foi todas. Vocês estão Verdade, banho sem caramba. chinelo? Aí, ó. É normal tomar É banho de normal. chinelo. Você é normal. Você Eles lava não seu pé e tomam lava o chinelo. É que eles não têm chinelo. Aí, eles não têm Faz chinelo. piada de pobre isso daí, ó. Não Não, eu também não Exatamente. tinha chinelo. Pobre é uma deficiência. Eu também tinha chinelo Eu não tinha, eu colocava às vezes o prego. no pé. Normal. Inclusive esse ano mesmo eu fiz, meu cachorro ele pega, ele tira aqui a bolinha, tira novinho. Às vezes eu coloco prego. Você coloca prego Você no coloca pé. prego no No pé. pé não. No... Se você colocar só em tipo cada mão. ferradura, né? Não. tipo esse aqui, da assim. coisa. Não é no pé, no negócio de chinelo. Ah, tá. Oi? O que você Não, fala? não. A pergunta Esquece. de Esquece, vocês melhor falaram falar, não. se tem algo que eu faço que ninguém sabe. Cara, não me lembro alguma mania. Assim, eu tenho algumas manias que eu posso colocar como toque. Que eu saio e volto uma... Depende, quando eu tô um pouco mais ansioso isso acontece. Que é justamente você... A hora que eu saio de casa, eu fecho a porta, aí eu volto pra ver se eu desliguei se tá tudo desligado do fogão. Se os botões estão desligados. É idiota, eu sei que não tá ligado, mas eu volto. É uma mania, um toque. Melhor prevenir do que remediar, né? Mas isso é principalmente quando eu tô mais ansioso. Quando eu tô agitado, atrasado, que eu tô naquela ansiedade. Aí cabelo eu cai, acaba atrasando né? mais ainda, porque eu vou e volto. Mas não é sempre, mas eu acho que é algo que ninguém sabia sobre mim. Não espalhe, hein? Agora quando vocês me verem, eu vou falar, ó, vou botar o fogão. O fogo falar, o fogão é bom, né? Aí eu vou falar. A gente pode mudar seu nome pra fogão, então? Porque eu não tenho muita coisa com relação ao Ou fogão. tobogã de piolho. Eu sempre gostei desse apelido. Tobogã de piolho. Pode ser? Eu sempre gostei desse Cinema apelido. de piolho, por causa das entradas. Das verdade. entradas pode ser. Não, pode ser, gente. Eu não tenho Eu problema. não posso falar muita coisa, eu também tenho Porque entradas. Eu tenho bico de viúva, tenho tem entrada entradas. pra O que careca? é bico de viúva? Tenho. O que é bico de viúva? Bico de viúva. Bico de viúva é esse daqui, ó.
É tipo do Vegeta. Sei. O negócio do Vegeta? Você é igual o Vegeta. Eu sou o Vegeta. Só que no Super Saiyajin 3. É que eu não posso fazer piada Vegeta. Então, tem Eu que não preservar a entendi, minha... desculpa. Não, deixa pra lá. Ok. Depois em off eu falo. Enfim, Pois não, senhores. Certo, então você contou que você gosta de desligar o fogão. Acho que é uma mania que às vezes acontece. Nem sei se é mania, é um toque. Um toque, eu creio que seja. Quando estou ansioso, então deve ser um toque. Mas eu acho que- Tem alguma coisa que você faz que, tipo, que é secreto, assim? é o que só você tem. Tipo, Isso tem. Tem? E é secreto. Secreto? é justo. É normal. Tipo, usar shampoo mesmo não precisando. Para como você sabe. É tipo isso. Você lava sua cabeça com sabão ou com shampoo? Ou com lustramóveis. Com lustramóveis, eu acho. Tá meio brilhante, Fica brilhante parece. assim, brilhante. porque minha mente é brilhante. Ou cera. Eu acho te que recomendo é uma usar cera. curiosidade muito grande. Muitos alunos perguntam se eu uso shampoo, de verdade. Sério? E eu, Por que você não raramente. começa a usar shampoo anti-queda? Talvez ajudaria. Não ajuda não. Ah, Vocês tocaram um assunto bem delicado. desculpa. Acho que a gente poderia parar por aqui. É verdade. Mas tá bom, continua então, vai. Eu não tenho problema com Não. tudo isso. Voltando à pergunta, você tem alguma coisa assim? Cara, secreta. Se tivesse, eu não falaria, né? Mas não me lembro agora. Tipo, você matou alguém no dia 9 de janeiro de 2011? Na praça pública Não, não de foi 9, Ferraz? foi 12. Tipo Não, algo assim. não. Não? Não. Tentando lembrar Não uma foi coisa nesse que dia, eu né? fiz Tá. bem bizarra, assim, que eu tipo me arrependo, mas... Geralmente eu não me arrependo do que eu faço, não. Usar né? muito Você já boné. chutou um cachorro? Já matei um passarinho. Chutar um cachorro, nem tanto, mas o passarinho eu já matei. Joguei uma pedra, ele era um filhotinho. Eu era pequeno, mas eu peguei assim o paralelepípedo, não sei porquê. Hoje Aí eu você se jamais faria arrependeu, isso. porque foi só o filhote na família inteira. Né? Eu me arrependi, cara. Você criou passarinhos vingativos. Isso. E eles vão te atacar a qualquer momento creio até que hoje. Ah, não. Toda não vai. geração Porque dele foi foi- quando ele era pequeno. Não, era Quando ele era filhotinho. pequeno, ele tinha cabelo. Aí Talvez mudou. essa seja a É praga. verdade. Estão Pode ser. procurando outra pessoa. Talvez. Pode ser isso. Creio que sim. Então você é um assassino de passarinhos. Não, o único passarinho que eu me arrependi. Eu tenho um assunto. Quer puxar um assunto? Quer puxar algum assunto? Envolve filosofia, sociologia, qualquer coisa assim. Não que a gente vai saber responder, mas... Não, a gente não vai Não, saber. a gente vai saber questionar Eu acho e, que assim- e criticar. Eu vou A gente perguntar pra vocês, qual é o sentido da vida? Eu acho que essa questão é o que 42. eu mais que nós 42. procuramos. 42? 42. 42 o quê? 42. Agora eu não entendi a piada. O que é Ah, aí 42? você vai pesquisar Ah, depois. você vai pesquisar depois. Ouve nosso primeiro episódio, que já tá no nosso canal. Qual é o no sentido YouTube, da nosso vida? canal. Você vai 42. entender. Agora eu não porque- entendi. Ah, tá. É que eu Nosso olhei pra canal. câmera errada. Você Aí é parece muito que eu sou inteligente, vesgo. cara. Desculpa. Sinceramente. Eu continuo olhando pra lá. Tá, vou 42. fazer uma pergunta um pouco mais... Não, agora a gente pergunta pra você. Ah, Qual tá, você verdade. acha que é o sentido da vida? 42. Viver. Não, ele. Ah, tá. Viver de forma intensa. O sentido da vida O que é estar vivo? é estar vivo. Mas É o que estar que vivo. É você vivenciar aquilo que você... Fazer aquilo que você gosta. É você estar do lado de pessoas, estar fazendo aquilo que pra Então, você é estar prazeroso. vivo é você fazer uma coisa prazerosa. E No caminho alguém, dele, sim. e alguém que acabou de nascer, por exemplo, tem 1 mês de vida. Então, Ele está vivo porque ele não tá fazendo necessariamente vivo. algo que ele gosta. sim, Ele está vivo. tá Uma pessoa que chorando nem pra nasceu mamar. ainda. Dentro da barriga. Tá vivo? Isso depende do ponto de vista... Do meu ponto de Ou vista, do ultrassom, né? ela está viva a partir do momento que começa os impulsos cerebrais, elétricos. Para outros já na concepção. Então depende. Depende quando que é vida para você. Vida biológica. Mas aí o sentido da vida que eu tô falando não é biológico. Tô falando o você tá sentido falando da sentido vida filosófico. Ou nas espiritual, ideias. filosófica. Para mim o que é vida é você estar... É uma palavra com 4 letras. Além de ser uma palavra de 4 letras, é você estar fazendo aquilo que você tem vontade Depende. sem... Ah, não, eu ia falar no Pudor. inglês muda, mas em inglês também tem 4 letras. Então, Life, né? não sei. Então, Não, pra em mim, inglês tem é isso que é mais vida. letras. Verdade, em inglês Tem tem 6. 5 letras. 6. Enfim, voltando pro assunto. Eu Vida, não sei. né? Isso. Vida. É vida. Devolva minhas Vida com vida. fantasias. Meu sonho Puxa de vida, hein? viver a Enfim, vida. puxa a vida. Puxa a Puxa a vida. vida. O que puxa a vida? O que puxa a vida? Scorpion, que ele faz get over. Já que nós chegou num... Nossa, isso foi horrível. Já que nós chegou no assunto o que é a vida, como você acredita que foi o surgimento da vida? Isso é bem mais
Talvez seja mais complicado Estamos do que indo pra reta final do que é a podcast. vida. Você quer entrar nesse assunto? Você tem certeza? Eu tô há 2, 3 semanas discutindo isso com meu diretor, com alguns outros colegas. Se você não for misturar a teoria do evolucionismo com o criacionismo, Então, tudo bem. Não tem como. Eu sempre irei misturar as teorias porque eu gosto de quebrar paradigmas. Deus falou que haja luz e aconteceu o Big Bang, então. Deus falou que haja luz e aconteceu o Big Bang. Isso. Não acredito nessa parte, nessa... Então ele falou que haja luz e veio o sol mesmo. Eu não sei. Ele falou que haja luz, aí foi nascer Você vê uma uma lâmpada, talvez. E a lâmpada é Não, muito grande, não, A vê o sol. lâmpada. Não acredito nessa... Então quer dizer que Jesus teoria. é Tesla, que criou a lâmpada. Não acredito nessas Não foi, né? teorias. Quem foi que criou a lâmpada? Jesus. Foi Jesus, verdade. Jesus criou a lâmpada. Legal. Enfim, Então, enfim, para mim, o surgimento da vida se dá a partir do processo Sim. de evolução. mas um criador inteligente, certo? Ao meu Nossa, ver, meu. tem que ter uma criatura, um criador inteligente. Eu não consigo comprovar esse criador, mas eu também não consigo acreditar piamente que o acaso, porque para mim, na minha concepção, tudo tem uma origem. E aí você vai perguntar, tá, mas se você acredita num criador inteligente, teria que ter uma origem. Concordo, mas não tenho capacidade para responder isso. Assim como É tipo pensar no infinito. talvez. Talvez. Chegando você não num consegue. ponto mais complexo ainda. Para ver vida, precisa ver matéria antes, certo? Precisa ver lugar para ver vida. Sim, Como você acha que é o surgimento da matéria? Porque cientificamente, do nada nada se faz. Então, por que Então. existe algo em vez do nada? Como você acha que foi o é surgimento da matéria? onde eu chego na questão que eu discuto com muitos evolucionistas, 100% evolucionistas, que falam a matéria surge do acaso. Que eu fico, tá, e quando foi matéria? Ah, o planeta Terra foi formado de várias situações, vários embate que fala, explosões. Muita e aí- coisa aconteceu pra... Sim. Sim. Exatamente. Muitas variáveis mínimas. Concordo com tudo isso. Só não consigo ter essa resposta para mim mesmo até o momento da onde surgiu a matéria. Do acaso. Eu acho que foi culpa dos professores. Pode que ser criaram também, a matemática. matéria surgiu. Acho que eles exatamente. criaram a matéria só para poder ensinar isso algum dia. Acho que é tudo uma Eu tenho conspiração dos certeza professores. disso. Verdade, com Pode certeza. ser, faz sentido. Os professores de física, matemática, esses caras não tem o que Malucos, fazer. né? Tem que fazer. A Dois. gente fez uma pergunta no último podcast e eu quero fazer essa pergunta de forma reversa pra você. Você acha que quem estuda exatas tem cérebro? Estudo exato tem cérebro. Você acha que tem? Eu acho que tem. Embora eu acredite que o cérebro de quem estuda exata seja completamente diferente. Não no sentido biológico, estou falando assim no sentido filosófico. Sentido Você fala, exato, que né? loucura. Eu, por ser de humanas, eu sempre falo no sentido filosófico da coisa, não no sentido Tudo que você fala é biológico. filosofia. Então Então tudo que você falou aqui foi ironia, basicamente? Não, tudo é no filosofia. sentido Você é o rei da de ironia. pensamento. Então de você é o não- rei da ironia, sim. Não, no Ele é o sentido- rei da ironia, Não, rapaz. Ele é o rei da ironia. Tem cérebro. Eu acho que falta. Ah, não vou falar isso. Usar vai- ele. Vai zoar, soar meio preconceituoso. Mas eu acho que o pessoal da área de exatas são muito racionais. Não que isso seja ruim, mas eu acho Mas que. pra quem falta gosta muito de um- filosofia, alguém ser tão racional e levar tudo ao pé da letra é estranho pra você, no caso. Ou é diferente? Eu acho que. Tipo Aurélio. Eu acho que. Porque se você, por exemplo, se você chegar num professor de biologia e perguntar o que é a vida, ele vai te dizer biologicamente o que é a vida. Sim. Mas pra alguém filosófico, você vai perguntar o que é a vida. É o que eu tentei fazer. Sim. Que é pra mim, que são várias. Não tem uma exatidão. A vida, pra mim, é de um jeito, pra você é de outra, e o biólogo é aquilo fechado. Por isso que eu acho. Não é que é chato, mas é uma coisa muito mais. Muito Regrada, simples é e É tão linear. exato que E eu acho que é sem graça. tudo que é exato, tudo que é definido já, pra mim, não tem graça. Você tem certeza por que você exemplo, acha essas isso? teorias da evolução. Tem certeza que você acha isso, professor? Do quê? Eu acho que tudo que é exato, é isso, não faz muito sentido. É muito pronto. Se ele tem certeza, isso é exato pra ele. Então Não. você também acha errado. Ser Não, exato eu tô pra falando você. que tudo que é exato, no sentido. E você tem certeza dessa afirmação? Eu não tenho certeza, eu tô falando o que eu acho. Quando eu acho, sim. é um achismo. Não levanta é... a voz, por favor. Não, eu estou nervoso. Achismo não é ciência, achismo é senso comum, é o que eu penso. Eu tenho o direito de pensar? Não. Vamos encerrar essa. Talvez. Não, brincadeira, vocês estão- A população tem o direito de pensar, O ser humano Deveria tem direito pensar, de direito mas a gente tem- tem o direito. Muitas vezes, Tem o ao direito meu esquerdo. ver, não. Não tenho o direito percepção de pensar.
não tem o direito de pensar e a população não percebe isso, que ela não tem o direito de pensar. É colocado para ela tudo que ela tem que pensar e ela não percebe isso. É os Illuminati. Isso, exatamente. Os Illuminati. Faz sentido. Realmente. Você acredita que a Terra é plana, professor? Claro que não. Como não? Como não? A verdade é que ela é plana. Bom, pode Como ser. você acha que os dinossauros foram extintos? Bateu um meteoro e aí, tipo, tremeu assim e eles foram lançados pro espaço. Pode Você ser. sabia que a Eu galinha... respeito quem pensa desse Você jeito. sabia que a galinha é o Fala animal... como se fosse gente, né? Hein, professor? Você sabia que a galinha é o animal mais próximo do dinossauro, biologicamente? Porque quando você tá com uma pedra, ela acha que é um meteoro, por isso ela corre. Poxa Igual os vida, dinossauros. faz sentido. Deve ser prima distante. Sim, É sim. um antepassado dos Incomum. dinossauros. Sim. Quer dizer, Igual o dinossauro é guaxinim. O antepassado guaxinim do- também é um... veio do dinossauro também. Óbvio. Poxa Claro. vida. Não, não É, claro. Ah, tá. interessante isso, gente. Não querendo ser chato, mas eu precisaria dar uma olhada na aula que eu vou dar do Perseu agora. Ah, sim, então você Se quer você sair puder- daqui. Então você Você quer- não não gostou. quero sair. Então você quer fugir Se da poderiam conversa. falar na última aula, eu estaria disponível, mas agora não tem por que fugir. As perguntas de vocês foram perguntas bem tranquilas. Tá? Não me deixaram em nenhum momento, exceto uma que ia para um teor que não é que eu não quero falar. Eu acho Tudo que bem. não é pertinente diante de menores de idade, alunos. E pode ser usado Justo. contra mim. Ah, essa é a graça do jornal. Essa é a graça do jornal de vocês. Eu com o meu senso de... Eu que ninguém vai saber qual foi essa pergunta. É verdade. Será? Você que Não tá vai. com dúvida dessa pergunta, R$15 na sala de informática, todas as segundas, primeiras aulas da quarta-feira, e a gente libera o vídeo da pergunta Sim. pra vocês. R$15 para cada host. Existem Exatamente. 57 hosts. Se depender de mim, eu falo a pergunta sem precisar pagar nada. Eu te processo. E a gente processa, porque é o conteúdo do nosso jornal. É verdade. Essa Piratalk é muito sensacionalista, a meu ver. Muito obrigado por terem assistido. Você tem alguma consideração final? Eu tenho que dizer que vocês são o máximo. Eu gosto muito de vocês. Vocês são excelentes estudantes, excelentes entrevistadores. Tá? Eu acho que deveria ter mais Piratalks na escola. Piratalks no sentido plural mesmo. Eu sei que é Piratalk. No sentido de ter mais eletivas voltadas para essa questão. Acho que o jornalismo, embora passou por um período bem complexo... Embora tá uma merda no Brasil hoje em dia, né? E não, a gente tem muito sensacionalismo, de verdade. Mas Fala isso não, que a gente vai a pro imprensa jornal depois. livre é muito Já pro legal. jornal semana que vem. Ou TV O Diário. jornalismo é muito bom. Muito a gente bom ama. o jornal da TV Diário. Ama. Eu não acho eles nem um pouco parcial em Não, tudo que eles jamais, falam. TV Nem um Eu Diário. pouco. sempre amei a TV Diário. Eu e sempre amo amei a todos TV que Diário. estão lá dentro. Sim. Que legal. Parabéns. Claro que a gente não é contra o jornalismo da TV Diário. Não Ele somos nunca é contra. parcial em todas Não. as questões Da minha políticas. parte, posso encerrar aqui? Você quer ir embora já? Sim? Passaram 40 minutos, eu preciso Tá preparar bom. uma aula. Então, pode ir Enfim. embora, então. Muito obrigado. Muito obrigado a todo mundo que está assistindo, que não deve ser muita gente, Umas mas 3 é o pessoas. nosso começo. As 3 pessoas e as 9 vacas que fazem a borda. Exatamente, faz a borda que eu tô pedindo da terra. A gente explica A depois. gente... Isso é... Você está convidado para um novo, se você quiser saber sobre a borda de Exatamente. Capipiri da Tá convidado Terra. para uma nova entrevista. Dessa vez nós trazemos uma peruca, se você quiser. É, Ia ficar muito interessante. vai ficar legal. Eu gosto que eu Enfim. transformo um personagem. Tá. Estamos prolongando demais. E ele já levantou, nem esperou a gente. Ele não quer ir gostou embora. da Ele não nossa gostou. Ele entrevista. não gostou realmente. Falando que eu poderia sair, desculpa. Não, você pode ir embora também. Mas eu vou atravessar. Enfim, Pode? foi isso. Muito obrigado a todo mundo que participou. Eu tô olhando pra câmera errada de novo. Pronto, agora tem 2 câmeras. Agora somos 2. Somos... Muito obrigado, rapaziada. Até a próxima. Show de bola! Valeu. Ah, calma, André. Tem que tirar foto pra colocar de cá, pô. É verdade. Olha aqui. Segura o celular aí. Com vocês não? Não. É só você e depois é só a gente. Eu não sou muito bom pelas fotos, né? Não, não precisa ser sério, não. 3x4, tá? 3x4. Já dá pra fazer um RG se quiser. Ah, foto séria, né? Não é possível. Fica sério, fica sério. Os dois? Não, os dois. Eu joinei, Vitor. Depois de... Ô, se eu não sou... Mas depois, se vocês quiserem pose bonitinho. Não, vocês podem. Tá
Lembro que o de vocês é sério. Ai, Talvez a mãe de vocês assistam. se eu visse na rua, eu atravessava. Cara que não tá focando, só foca em rosto de pessoas. Ele é desfocado. Foca em pessoas bonitas. É. Não vou usar essa palavra. É brincadeira. Não, agora eu tô bravo. Meu podcast é sério.